Olá a todos, meu nome é Evanildo Franco. O trabalho que vou apresentar foi desenvolvido durante o curso de mestrado em Modelagem Matemática da Universidade Federal de Pelotas, sob a orientação da professora Daniela Busque e o professor Regis Esperoto de Quadros. Atualmente, uma das principais causas da poluição no mundo advém do uso de combustíveis fósseis que provocam poluição do ar, aquecimento global e efeito estufa. Então, como alternativa para diminuir esses efeitos, os biocombustíveis têm se tornado cada vez mais essenciais, e entre estes, o hidrogênio é considerado uma alternativa interessante, pois pode ser usado para produzir energia mais limpa, aumentar a economia de combustível quando usado em misturas de hidrocarbonetos, entre outros fatores. Como objetivos, este trabalho tem de resolver numericamente chamas difusivas, utilizando o mecanismo de reação química do hidrogênio, aplicar a técnica simulação em grandes escalas, ou seja, leis nas equações governantes, simular numericamente chamas difusivas de hidrogênio no interior da câmara de combustão e, por fim, comparar e validar os resultados numéricos com os dados encontrados na literatura. As equações governantes utilizadas são da conservação da quantidade de movimento, conservação da massa das espécies químicas e fração de mistura. A equação da fração de mistura determina o fluxo de combustível durante o processo de combustão. A equação da conservação da massa das espécies químicas determina o fluxo das espécies químicas na mistura. E a equação da quantidade de movimento vai determinar as variações da quantidade de movimento e das forças presentes no escoamento. E para tratar a turbulência contida nos termos das equações, é utilizado a técnica denominada de simulação em grandes escalas. Essa técnica utiliza o processo de filtragem das equações governantes, onde as variáveis dependentes são expressas como a soma entre a componente média e uma flutuação. Aplicado, então, a simulação em grandes escalas das equações governantes, vão surgir quantidades indefinidas, como o tensor de Reynolds, o fluxo das espécies e o fluxo da mistura. E para resolver essas quantidades indefinidas, são utilizados então modelos de viscosidade turbulenta, no qual é utilizado então o tensor de Smagorinsky e a difusividade turbulenta para resolver essas quantidades indefinidas. Feito isso, as equações governantes finais são da quantidade de movimento, onde vai surgir parâmetros adimensionais como o número de Mach e o número de Reynolds. Já na equação da conservação da massa das espécies químicas, temos o número de Dukiller e o número de Zeldovich. E na equação da fração de mistura, temos o número de Reynolds e Schmitz. Aqui eu apresento a parte da modelagem computacional, ou seja, a estrutura da geometria utilizada no problema. Bom, ou seja, a câmara de combustão, que tem um formato retangular e em sua base inferior tem-se dois cilindros concêntricos, no qual o cilindro de diâmetro menor é injetado combustível e no cilindro de diâmetro maior tem-se o pilot, que serve para estabilizar a chama. Bom, aqui eu já começo a apresentar os resultados numéricos. Aqui temos o campo da fração de mistura em relação ao eixo axial. A cor vermelha está representando o combustível, a azul representa o oxidante e a cor intermediária representa a reação química. Ou seja, quando o combustível entra em contato com o oxidante no interior da câmara de combustão, inicia-se então o processo de combustão. Nos próximos gráficos, eu apresento então a comparação entre a mistura entre os resultados experimentais e numéricos.
Cabe ressaltar que os resultados experimentais foram obtidos no site Sandia, que é o laboratório que realiza experimentos com diversos tipos de chamas. Bom, nesse gráfico consta a fração de mistura em relação ao eixo radial para a posição 20, e neste outro gráfico a fração de mistura em relação ao eixo radial para a posição 40. Podemos perceber que em ambos os gráficos ocorre o decrescimento da solução numérica para a fração de mistura. Isso é devido à presença da viscosidade turbulenta, certo? Pois ela tende a aumentar em relação ao eixo radial. Agora eu apresento a comparação entre a fração mássica do hidrogênio, a fração mássica experimental e numérica. Bom, para a posição 20, nesse gráfico, e nesse outro para a posição 40. Então, podemos notar que tanto a solução numérica e a experimental, elas apresentam um decaimento conforme o hidrogênio vai sendo consumido. Então, ao serem comparados, os resultados numéricos e experimentais apresentaram diferenças mínimas em certas posições da chama. Isso devido ao uso de métodos numéricos e também ao uso de simplificações que foram realizadas nas equações governantes. Obrigado a todos pela atenção.